Bom, e aí? Vamos lá para mais uma. Agora a gente vai continuar com a parte de formatação de documentos, só que agora vamos ser mais direto. De novo, como eu já tinha dito, as aulas vão diminuindo de tempo a cada momento. O início tem que ser um pouco mais detalhista, mas depois que você já sabe os fundamentos, vai ficar muito mais fácil para você compreender como é feito os documentos, ok? Então, foi mal aí pela 20 minutos em cada vídeo, mas vai diminuindo com o tempo. Vê que o anterior já foi 10 minutos, hein? Tô quase, tá? Já cheguei em 3 minutos. Então, agora o que a gente vai fazer é assim, eu vou pegar um texto real e vou inserir aqui no meu arquivo para poder ficar mais coerente para a gente fazer as formatações e tudo mais. Então, vou pausar rapidamente e colocar um texto. Pronto. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui um poema. É legal porque tipo, ele está dividido aqui em parágrafos, eu vou explicar bem, está quebrado aqui, tem um autor, título, então dá para fazer muita coisa. Eu vou compilar novamente aqui só para poder já mudar aqui. Observa como ficou. Aqui está estruturado de um jeito bem organizado. Só que quando vai para o documento, ele fica em linha contínua, né? Isso acontece porque o LaTeX ele ignora essas quebras aqui. Então eu não posso simplesmente chegar aqui e dar um enter e pronto. Então é como se tivesse tudo sendo escrito assim, ó, um após o outro. Então ele não interpreta como realmente a quebra de linha. Para isso a gente precisa aprender como fazer essa quebra de linha. Claro, visualmente você vai fazer para ficar organizado, então vou deixar como antes, mas eu preciso dizer ao LaTeX que ali a linha acabou e vai começar uma nova. E aí o comando é bem básico. Você vai ver o pessoal usando muito isso aqui, ó, colocando duas barras assim. Então observa que está escrito aqui, ó, eu te amo porque te amo. Vamos voltar aqui no documento e observa que cortou exatamente nele, ó, eu te amo porque te amo e pulou. Aí eu poderia inserir isso aqui embaixo também, aqui, 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 aqui. E aí, ó, quando eu copilo, observa que deu certo. Só que tem um porém. Observa que começa aqui, ó, no eu te amo porque te amo. E aí, ó, ele indentou, ele colocou um recuo, mas nos que estão abaixo não estão com recuo. Então começou tipo um parágrafo. Mas observa o que acontece no editor. Aqui apareceu um sinal alertando que tem algum erro. E ele ainda colocou ali, ó, parágrafo, linha tal, tal. A gente vai ver depois o que é isso. Só que essa aqui não é a maneira mais correta de fazer isso. Mas você vai ver muitas pessoas fazendo isso. A maneira mais interessante de fazer isso aqui é você dizer que está começando um novo parágrafo. E pro LaTeX é tranquilo. Você vai digitar contra a barra e você vai botar PAR de parágrafo. Tem esse outro comando aqui, ó, que é o literalmente parágrafo, mas a gente vai ver uma aula específica de qual é a diferença entre cada um deles. Mas por enquanto, usa essa daqui. Aí observa, eu vou colocar agora no final de cada uma das linhas, do jeito que eu fiz no outro. E aí, olha como ficou agora. Tá tudo alinhado e tá cortado no lugar certinho, certo? Agora eu só vou ajeitar aqui o título. O título do poema é As 100 Razões do Amor. Eu vou colocar isso aqui na parte aqui do título do meu projeto. O autor, vou botar Carlos Drummond de Andrade aqui, ok? E vou deixar a data de hoje. Aí agora eu vou copiar, vamos ver o que aconteceu. Então ficou certo, data, beleza. O que eu vou fazer agora é repetir isso aqui de quebrar para todos. Ó. Então eu estou só dando Ctrl C, Ctrl V, tá certo? Então estou colocando em todos. Copiar novamente. Observa que agora ficou tudo ok, cortado onde deveria. Só tem um porém. Não tá terminando um parágrafo e começando outro, né? Não tá dando o espaçamento entre as estrofes, né? E para isso eu preciso arrumar uma maneira. E aí eu vou dizer, eu vou informar o LaTeX que aqui acabou e está começando um novo. E aí tem duas formas de você fazer isso aqui. A primeira, e você vai ver o pessoal mais usando, é que, por exemplo, eu poderia tirar esse último aqui de todos os parágrafos, certo? Geralmente você vai ver o pessoal fazendo isso aqui. E você, no lugar, tá vendo que só tem uma linha pulada? Você pula duas linhas. Quando você tem só uma, nada acontece. Mas se você pular duas linhas, observa aqui no texto o que, é que vai acontecer. Epa, aconteceu foi nada. Vamos pular duas novamente. Copiar novamente. E aí, ó, observa que eu dando esses dois pulos, quando eu venho aqui para o texto, não mudou nada. Então, por que eu usei aquele barra pá aqui no final? Mas olha só o que vai acontecer. Eu vou tirar aqui novamente uma linha só, e aí eu vou dar um recopilar. E aí eu vou juntar novamente, vamos novamente, recopilar. Observa que ficou em uma única linha. Ou seja, as linhas estão juntas. Peraí, eu apaguei alguma coisa aqui? Não, né? As linhas estão juntas aqui e não quebrou a linha, continuou do jeito que estava antes. Porém, quando você dá um espaço entre uma e outra, você observa que pulou, tá? Então, no LaTeX, para que aconteça esse efeito, você tem que dar um espaço em branco entre uma linha e outra. Ou seja, a quebra de linha no LaTeX
você pode fazer usando as duas formas. O barra par, que ele vai cortar a linha, ou você pode dar um espaço entre um e outro. Eu sei que ficou meio confuso, mas eu vou escrever um texto aqui assim, ó. Meu nome é Pedro e o seu, beleza? Aí eu vou fazer aqui embaixo, o meu é Maria. É bonito, né? Beleza, vou compilar aqui. Observe o que aparece aqui em cima. Veja que os dois, mesmo que eu tenha ali cortado o parágrafo, ficam na mesma linha. Para fazer com que um fique abaixo do outro, eu tenho duas opções. Ou eu deixo um espaço em branco entre as duas linhas, e aí quando eu compilar, um vai ficar abaixo do outro. Ou eu deixo eles juntos, porém aqui no final eu tenho que botar o barra par. E aí quando eu compilar, não muda nada. Então tenho duas opções, barra par ou você deixa um espaço entre eles. Não insira duas barras aqui sim, tá? Porque se você inserir duas barras, observe o que acontece. Um vai ficar indentado e o outro vai ter um recuo. Quer dizer, o outro vai passar desse recuo que aconteceu. Então vai ficar desalinhado. Então o correto é esse daqui. Vai do seu critério que você vai escolher. Só que assim, eu prefiro usar o barra par. Porque se você fosse deixar um espaço entre cada linha, você ia ver que ia ficar meio bagunçado. Além do mais, ia ficar meio feio, porque você ia ter que deixar o texto assim, ó, todo espaçado. Um espaço entre cada linha para poder ter o mesmo efeito que está aqui, ó. Então, para ter esse efeito, deixa eu tirar essa parte aqui de cima. Você teria que deixar cada estrofe, né, cada parágrafo desse é assim. Então, para ficar mais bonitinho, acho mais elegante ficar dessa maneira aqui. Então, junta aqui, barra par aqui e apaga esse negócio aqui. Beleza? Outro comando que você pode ver aparecendo por aí é o pessoal usando o newsline, ou seja, nova linha. Por exemplo, aqui, ó, barra newsline. Ou seja, ele está dizendo que vai começar uma nova linha. Se eu der Ctrl Enter aqui para compilar, observa que realmente começou a nova linha. Ele pulou, não ficou na mesma linha. Porém, aconteceu aquilo de ter aquele recuo. E isso a gente quer evitar. A não ser que seja seu objetivo ter esse recuo, aí tudo ok. Mas se não for, esse comando newsline, ou seja, você vai pegar e vai começar uma nova linha, também não seria algo interessante para utilizar aqui, tá? Então, de novo, fica com esse par aqui. E aí, o próximo é que você... Também existe o comando para... Deixa eu só copiar novamente, porque está dando agonia. Pronto. É que você pode inserir um comando para começar uma página nova. Vamos dizer que eu quero inserir isso aqui em outra página, né? Vou colar aqui, ó. Eu venho aqui dentro ainda do meu body e eu vou inserir uma nova página. Você digita barra newspage. Literalmente, ó, nova página. Se eu compilar, você vai ver que automaticamente vai inserir uma nova página. Porém, como não tem nada na página, ela não aparece, né? Porque ela não iria ficar em branca, né? Então, depois do newspage, eu vou inserir, eu colei aqui, ó. Então, compila, espera um tempo, e aí, ó, foi inserida a nova página. Veja que a numeração automaticamente já ficou 2, e aí tá aqui o texto novamente. Beleza? Então, tem um comando newsline para criar nova linha, e newspage para nova página. Tem outros que usam news, mas, new quer dizer, mas a gente não vai ver nos próximos capítulos. E agora, vamos para a parte de formatações em si. Primeiro eu já mostrei como fazer o negrito itálico. Lembrando, é só dar um Ctrl B ou um Ctrl R. Ctrl B, negrito, Ctrl I, Ctrl R não, Ctrl I, itálico, tá? Então, seleciona o trecho da Ctrl B, ele vai ficar em negrito itálico. Só que imagina que você quer deixar um pedaço do texto maior. Tipo, tá vendo que todas as fontes estão na mesma dimensão? Vamos dizer que eu quero aumentar a fonte desse texto. Eu vou deixar ali 100 razões do amor, para poder... as 100 razões do amor, para poder deixar em destaque esse pedaço aqui. Então, eu vou pegar esse aqui, eu vou deixar ele em negrito, só de exemplo. Veja que ficou em negrito, então tá perfeito. Só que eu não quero ele em negrito, eu quero ele maior. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou, a mesma maneira que eu usei antes, eu vou inserir um escopo ao redor desse trecho. Lembrando que o escopo é você abrir e fechar chaves. E dentro aqui no início, ó, na frente, o que eu vou inserir vai ser um comando. Você vai digitar contra barra e para deixar ele maior é só você botar LARG. Largo assim, né? Grande. Então, ó, você copila e observa que ficou maior. Já dá para notar aqui que a primeira, por mais que seja um pouquinho, né, parecida ainda, é um pouco maior que as demais. Se eu quiser que isso fique ainda maior, você vai ver que no LaTeX tem uma coisa bem específica que por mais que os comandos sejam parecidos, eles têm ações diferentes, tá? É importante você prestar atenção nisso, ó. Que esse comando aqui, de cima, é diferente desse comando de baixo.
por mais que seja a mesma escrita. Isso por conta da letra L, que não está maiúsculo, está minúsculo. Isso se chama sensitive case, né? Ou seja, nesse código, se você alterar uma letra para maiúsculo ou minúsculo, eles são coisas completamente diferentes para o computador. Então, tome cuidado, você tem que digitar tudo exatamente como é. Se digitar ou em maiúsculo ou em minúsculo, eles fazem ações diferentes. E também tem esse outro aqui, ó, que é o mesmo, só que todas as letras já estão em maiúsculo. Então, cada um desses tem uma ação diferente. Nesse caso, é sugestivo novamente que o quê? Se a letra está em maiúsculo, significa que é maior. Então, ó, esse aqui é um tamanho. Se eu colocar a primeira em maiúsculo, aumenta um pouco. E se eu botar tudo em maiúsculo, aumenta muito mais. E é o que eu vou fazer. Ó. Eu vou vir aqui no trecho. Eu vou colocar a primeira desse tamanho pequeno. O segundo aqui eu vou criar um novo escopo nessa segunda linha. E no terceiro eu vou criar outro escopo também. E aí agora eu vou colocar tamanhos diferentes em cada um deles. Ó. Nessa daqui eu vou botar com L maiúsculo no início. E nessa última aqui eu vou colocar com todas as letras maiúsculas. Tá? Por questão de organização, eu vou deixar todas junto daqui e vou dar um espaço antes. Ó. Copila. E aí observa o que aconteceu. Ó. Foi aumentando o tamanho da letra. Ah, mas só existem esses 3 comandos para poder aumentar a letra? Não, tem muitos. Tá? Eu vou listar eles aqui. Tem um outro aqui para deixar menorzinho. Ó. Deixa eu pegar essa última linha aqui. Eu vou criar um escopo. E eu vou deixar ele menorzinho. É barra tiny. T-I-N-Y. Tiny. Bem pequenininho. Ó. Aí observa que ficou minúsculo aqui, ó, essa linha, certo? Tem um Hugh, acho que é Hugh a pronúncia, não sei. Vem aqui, tal, e ele segue a mesma ideia do large ali de cima, que eu posso digitar ele com H barra, H-U-G-E, assim, ou eu posso digitar ele com o primeiro H maiúsculo. Não tem o Hugh assim com todas as letras maiúsculas, tá? Só tem ele todo em minúsculo a primeira. E tem o small, que é pequeno também, ó. Small. Pegou não. Ah, um detalhe. Tá vendo que sempre quando eu tento inserir uma coisa de formatação, às vezes dá um erro, é porque eu ainda não inseri lá em cima alguns pacotes que deixam as formatações mais avançadas. Aí às vezes acontece isso, tá? Mas daqui a pouco eu vou botar alguns comandos lá. Eu vou pegar aqui a lista de comandos de tamanho para você deixar aí na sua mente aí salvo ou tirar print. Que são essas daqui. Então, você tem o tiny, o script size, foot size, small, normal size o lar, e aí tem os outros aqui que eu mostrei também. Então eu mostrei esse daqui, o small e o tiny. Tem essas outras, cada uma tem um tamanho em ordem, aqui está em ordem crescente, tá? Então você vê aí qual que pode ser necessário. Ah, Matheus, mas tem como eu escolher o tamanho dela em pontos não? Tipo 12 pt, 15 pt? Tem sim. A gente vai ter uma aula de formatação avançada e tudo mais, que aí a gente vai ver isso aí. No momento, esse daqui geralmente já resolve a maioria dos nossos problemas, né? Mas a gente vai ter um que eu escolho individualmente o tamanho de cada uma das letras ou do texto e assim vai. E por último, para terminar, eu vou apagar tudo isso aqui que eu fiz, dos tamanhos, para deixar o poema como estava. Ó, tá. Pronto. E aí, eu só vou fazer o seguinte, para ficar mais com cara de poema, eu vou colocar o nome do autor aqui embaixo, ó, e do lado direito dessa página. Como aqui é Carlos Drummond de Andrade, eu vou colocar o nome dele aqui no final. Só que se eu colocar aqui no final e der um espaço, se você observar, ele vai ficar aqui na última linha, né? Mas grudado, né? Ele só pulou a linha aqui porque eu dei um espaço. Só que eu quero que ele fique do lado direito da página, eu quero que fique localizado aqui. Para isso eu vou ter um ambiente, que é um ambiente de alinhamento, que você bota flush, assim, e você bota ou esquerda ou direita. Como eu quero na direita, eu vou botar right, né? Então, right. E aí, quando você der um Enter, automaticamente o overlift ele completa. Eu inseri só o begin, tá vendo? Lembrando que ambiente tem que começar com begin e terminar com end. E o que você quer que aconteça, você tem que botar entre eles dois, certo? Como eu usei o autocomplete, automaticamente ele inseriu isso. Mas eu vou inserir aqui manualmente sem isso. É barra begin, abre chaves, aí você digita flush, right, que vai ser na direita, e você fecha a chave. Aí agora, você vai depois do nome do autor, barra end, END, abre chaves e bota flush right. E aí agora copila novamente para ver o que vai acontecer. E observa que ele foi lá para o final da linha. Então estou pedindo para ele alinhar à direita. Se você quisesse alinhar à esquerda, será botar flush left, tá? Então, dependendo do documento, vai ter essa diferenciação. E eu vou colocar o nome dele também em negrito, ó. Vou selecionar tudo, dar um Ctrl B e aí em negrito. Beleza? Bom, no próximo a gente vai aprender como fazer listas numeradas, de bullets e tudo mais, e não numeradas no caso, né?
e alguns outros detalhes, e depois a gente vai ver tabelas e como inserir figuras, rodapé e tudo mais. Beleza? Então, por essa é isso. Qualquer coisa, comente. Não esqueça de curtir, compartilhar, botar sua dúvida nos comentários, dar alguma sugestão de como eu posso melhorar os vídeos, que eu gravo novamente, como eu já disse várias vezes. Não esquece. Então, olha a descrição do vídeo e também o primeiro comentário fixado. Valeu!